Então, capítulo 2. Voltando, regras de educação, então, moral essa. A princípio, lecionar e treinar umas boas virtudes, treinar o caráter, parece do mesmo tipo. Os dois mexem com o espiritual, mexem com a personalidade incorpórea da pessoa. A mente dele, o coração dele, o comportamento, a vontade dele, são coisas incorpóreas. Mente, coração, vontade, não, prazer, não é pé, braço que sente. É a nossa vida que sente o prazer, a vontade, o conhecimento ou o sentimento. É algo que afeta nossas vidas. O suporte deles não é material. E, inclusive, existe também sem ter corpo. Depois da vida também tem vontade, prazer, percepção crescente de ideias e de emoções. Mas, na verdade, são completamente diferentes. E aqui vem explicar, aqui a capítulo vai explicar a diferença. E treinar uma pessoa, treinamento de aprimoramento moral, é um serviço muito mais difícil e pesado do que lecionar uma matéria. Embora lecionar também seja uma função bem difícil, né? É socar uma matéria na cabeça do aluno que não tem muita capacidade. Fazer ele modelar a capacidade dele de absorver ideias cada vez mais avançadas. Também não é nada fácil. Mas ainda não tem a força de vontade que se opõe. Quando você vai querer você quer ensinar ele o que ele tem que querer, quais são as coisas que valem e que não valem, como é que ele vê o mundo. A partir daquela lição, ele aprende como escolher entre coisas desejáveis e indesejáveis. É mais profundo, é mais comprometedor e o desafio é maior porque ele tem mais resistência. E eu digo sem ler adiante. Agora, primeiramente, lecionar, ele vai detalhar aqui mais sobre lecionar matéria, informação. Quando lecionar informação, o professor está envolvido só com questões intelectuais. Ele tem que encontrar explicações para explicar a ideia para o aluno, através de exemplos e comparações. Então aqui é a matéria em si, tem que explicar a matéria em si. E se precisar explicar, ele tem lá disponível exemplos e comparações para explicar. Mas na camada mais profunda, isso que torna o ensino difícil, a meta não é só ensinar o livro, a meta é desenvolver a capacidade intelectual do aluno, para que ele seja capaz de inventar, de criar novas ideias. Tem que treinar ele para criar. Isso aqui ainda não fala da parte moral. Está mostrando a dificuldade que existe num bom professor de verdade. Que ele treina o aluno não só para saber o livro de cor, e sim ser capaz de desenvolver ele mesmo novas ideias. Ele vai, no fim das contas, o aluno vai se tornar um pesquisador autônomo. Também tornar um aluno capaz de dominar a arte, de realmente entender os exemplos, os argumentos comparativos ou diferenciativos. E a terceira parte é treinar o aluno a fazer um resumo nítido, claro, das coisas para que a informação esteja organizada na cabeça dele. Então é muito diferente de quem lecionar apenas um livro, ainda mais um livro mastigado, já preparado. Que o aluno, se for para ele é um esforço, mas ele acaba não aprendendo algumas coisas. Será que ele seria capaz de produzir um livro daqueles que ele aprende? Será que ele seria capaz de reproduzir uma nova ideia daquele nível que ele aprende? Eis a questão. O professor de verdade, eu tornaria o aluno tão bom quanto ele. E ele próprio deveria ser alguém com certa autonomia no mundo intelectual. Então, você tornar um aluno dependente intelectualmente e autônomo não é nada fácil. Mas, de qualquer maneira, se trata só de intelecto. Só informações. Então, é diferente a questão do treinamento, do aprimoramento moral, das boas virtudes. Que ali não está mexendo com intelectos, com ideias. Está mexendo com hábitos. Geralmente, a principal ocupação desse treinador é de ajudar o influenciado dele a se desfazer de coisas feias e sujas, impróprias, particularmente no início do treinamento. Que nossa natureza já nasce, tem um versículo que traz aqui deve ser Provérbios ou algo assim, que o ser humano nasce como um cavalo selvagem, com naturezas animalescas, e ele, como na infância e adolescência, só se atrai pelo prazer materialista, por aquilo que tem um glamour externo, um brilho externo aos olhos. Que nem a serpente falou para Eva, aquela fruta lá é linda para os olhos. O resultado não é nada lindo, mas
mas a fruta externamente é bonita. Então, da mesma forma que a pessoa tem uma natureza de olhar para o externo, para o imediato, para o prazer físico, primeiramente, não se aprofunda. A natureza não é esforçada, ela é uma viciada imediatista, aquilo que é mais gritante, os prazeres mais gritantes que a realidade dispõe. Ele tem que acabar desfazendo desses hábitos. Tem que treinar o aluno a se conter e a selecionar o joio do trigo, o hábito e a prática boa daquela que não é. Então, lecionar uma informação também é responsável, também é difícil, mas não tem nada tão pesado quanto a responsabilidade do aprimoramento moral da pessoa. Porque você vai lecionar uma informação, mesmo que não tiver sucesso, mas o aluno não vai tornar mais tolo do que ele entrou na sala de aula. No máximo, ele vai perder tempo e não vai ganhar, ele não vai aprender, mas se tornar mais tolo, mesmo capaz, ele não vai se tornar. Agora, na educação não é assim. A responsabilidade é tão grande que aquele que não repara, ele com certeza está causando um estrago. Digamos que a nossa tendência ao longo da vida, se a pessoa não é que nem uma lomba, uma subida, ou ladeira, depende do estado, né? Cada lugar fala outra palavra. No sul diziam lomba, aqui alguns falam ladeira. De qualquer maneira, o campo moral é uma situação mais complexa do que a intelectual. Que na intelectual, nossa natureza é que com o tempo a pessoa se desenvolve, querendo ou não. Mais velho é mais inteligente, ele tem mais experiência, alguma coisa entra. Agora, na questão moral não é assim. A pessoa, por natureza, se não tiver nenhum controle, vai se tornando cada vez mais corrupto, mais viciado. Então é completamente o contrário. No lado intelectual, já por natureza, a pessoa vai indo para frente. A pergunta é se a boa professora vai fazer agilizar esse processo e aprimorar ele. Na questão moral é o contrário. Nossa tendência é contramão do que o treinador quer fazer, deve fazer. A nossa tendência é se corromper, e se tornar mais supérfluos e mais viciados, menos controlados. E essa luta tem que vencer essa natureza, tem que ir contra a corrente. Além disso, quando você vai treinar, se você exagerar, por exemplo, numa coisa, a válvula de escape vai ser outra coisa ruim que o aluno vai acabar se viciando. Tem várias complexidades. Então, se o educador exagerar na cobrança, por exemplo, então vai acabar gerando uma depressão, que mesmo que o aluno estava a fim de cooperar, o influenciado estava a fim de cooperar e de melhorar a sua espiritualidade, caso o educador, o treinador dele não acerte, vamos dizer assim, a dosagem do treinamento, o foco, né, e não saiba injetar nele autoestima suficiente, o aluno acaba se tornando deprimido e fugindo para outros vícios. E fica só pior. Isso aqui é só um exemplo. Deve ser possível outros estragos. De qualquer maneira, então, o educador, o treinador, quem vai influenciar para alguém, quer uma criança, quer um adulto, necessariamente tem que cuidar de várias regras que são obrigatórias. Sem isso, não só que não vai reparar e corrigir, vai ainda estragar. O influenciado vai sair pior do que entrou. Então aqui esse capítulo aqui foi discernimento entre ensinamento informativo e moral. Em segunda instância, ele explica o porquê que o moral é salvar a pessoa da decadência natural. Então ele está indo contra a corrente, com muitos desafios. E o erro dele estraga muito mais do que no lado intelectual, que lá estragar não vai, no máximo não vai ganhar. Esse capítulo aqui podia ser uma aula, quer dizer, mesmo sem os outros, é um assunto assim, começa a tocar mais na nossa ferida, digamos assim.